Amém? Fica de pé. E achou, diga amém. Amém. Posso ler? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre os povos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha paz e se converter nos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Pode chegar. Irmão, a paz, boa noite, bom dia, bom para casa, dizendo. Hoje seria o encontro das congregações, da série das congregações, mas devido o Enem, o teste de prova, resolvemos suspender no próximo mês. No próximo mês estaremos aqui, tá bem? Amados, presta atenção. Como é bom saber que Deus apareceu à noite a Salomão. Se o Senhor se aparecesse a mim e a você, será que nós estaremos preparados para ouvir a voz do Senhor? E além de Deus aparecer a Salomão, Deus disse também que ouviu a oração dele. Irmão, como é bom quando Deus ouve a nossa qualquer oração, o nosso clamor, a nossa súplica. Às vezes a pessoa está passando por uma luta tão grande, por batalhas pequenas, que ela acha que Deus não está ouvindo a oração dela. Mas Deus, Ele ouve a oração dos cristãos. Ele ouve a oração da igreja. Agora o tempo é dele para responder, a hora é dele para responder. Mas aqui, Salomão, aleluia, ele estava para fazer a duração do tempo, e a glória do Senhor se manifestou naquele tempo, né? E Deus não deu somente que ouve, Ele é um Deus também que responde. E Deus respondeu a Salomão, dizendo que tinha ouvido a oração dele e escolheu aquele lugar para sacrifício. Amém? Então, irmão, muitas das vezes nós estamos passando por uma batalha espiritual e você não sabe o poder que tem uma casa de oração, um santuário. O próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você está passando por uma luta e tudo, passa uma vergonha dentro da casa de Deus, você vê o que vai acontecer. Deus vai te responder. Deus vai ouvir a tua oração. E o Senhor falou que aquele lugar seria lugar de sacrifício, né? E se o Senhor fechar o céu e não houver chuva, mas se o povo se inclinasse ali, se prostrasse ali, Deus poderia mudar a situação. Deus poderia mudar o quê? O quadro. Se eles fossem lá, se humilhassem, orassem, buscassem a face do Senhor, Deus mudaria o quadro.
né? Nós lembramos quando fala de fechar os céus e não haver chuva, lembramos de Elias, né? Quando Elias orou, e 3 anos sem ver, não houve chuva em Israel. E houve uma grande seca ali naquele lugar. E tanto Acabe como Jezabel ficou irado com Elias. Mas Deus cerrou os céus. Depois Elias novamente chorou. E o que foi que aconteceu? Choveu. Agora, imagine, irmão, diga assim, em Deus nos prova. Agora, com essa chuva, ela caiu novamente sobre Israel. Aquele moço que acompanhava Elias teve que subir quantas vezes? 7 vezes. Subiu a primeira, não houve nada. Subiu a segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, olha como é que Deus nos prova. Diga para essa pessoa, olha mais um pouco. Jesus mais um pouco. Suba o monte mais um pouco. Interceda mais um pouco. Entre na casa de Deus mais um pouco. Chegue mais cedo para orar. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha aí. Então, irmão, foi 7 vezes. Na última, eu querido, que desceu alegre. Ele perguntou: você está vendo o quê? Eu vejo uma nuvem com a mão. Diz a casa que vai o quê? Vai chover. Diga a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim: vai chover. Vai chover. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vai chover. Vai chover. Diga mais uma vez: vai chover. Vai chover. Mais outra vez: vai chover. Vai chover. Mais a quinta vez: vai chover. Vai chover. A sexta vez: Vai chover. a sétima vez: vai chover. Então, irmão, o Senhor ouviu a primeira vez a oração de Elias e agora está ouvindo a segunda vez também. A primeira vez o Senhor cerrou o céu, fechou o céu e não houve chuva ali. A segunda vez o Senhor mandou chuva. E o número 7 diz que é o número da perfeição, né, irmão? Então disse aqui: se não houver chuva, e ordenar que o gafanhoto consuma a terra. Quer dizer, se Deus não mandasse a chuva, o gafanhoto consumisse a quê? A terra, né? Ou se enviar peste entre os povos, eles tinham que se apresentar diante do Senhor dentro daquela casa. Porque diante do Senhor daquela casa, Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, o céu está cerrado, mas a pessoa não está orando. Muitas das vezes, a pestilência está vindo, mas a pessoa não está orando. Muitas das vezes, o gafanhoto, o cortador, o ligador, o devorador está destruindo as finanças, mas a pessoa não está orando. E ele está orando, está com a cara onde? Na internet, no Instagram, no Facebook, está? Não está, irmão, como Deus quer. Mas aqui o texto fala que o Senhor ouviu a oração de Salomão. E ele escolheu aquele lugar para sacrifício, irmão. Salomão, ele começou muito bem com o Senhor. Teve, cada um de nós também erramos. Mas você vê que quando ele fez aquele sacrifício ali, os céus ouviram. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. E aí Deus está dando uma advertência: se ele fechar os céus, se não houver chuva, se mandar o gafanhoto para consumir o quê? A terra. E se ele mandar peste,
Mas se o povo, que se chama pelo nome dele, orar, se humilhar, buscar a face dele, ele ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Então, irmão, uma das coisas que o céu não aguenta é quando a gente se humilha. Uma das coisas que o céu não aguenta é quando a gente chora. Uma das coisas que o céu não aguenta é quando a gente busca a paz do Senhor. Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti. Muitas pessoas, irmão, já teve muita comunhão com Deus, mas não dá com revisão, perdeu essa intimidade com Deus. Tanto é que lá em Apocalipse, quando escreve para a carta às igrejas da Ásia, uma delas, o Senhor disse: eu não tenho nada contra ti, mas o que eu tenho contra ti de largar o primeiro amor e as primeiras obras. Arrependa. Deus está mandando que a igreja se arrependesse. Senão virei até a ti e tirarei o vosso castiçal. Então tem coisas, irmão, que nós temos que, de fato e verdade, nos arrepender. Tem pessoas hoje, irmão, que ela começa com o pecado e ela acha que é normal, mas no primeiro amor não. Ela fica incomodada, ela não fica bem até que ela diz o quê? Perdão. Perdão a Deus, perdão ao próximo, perdão à esposa, né? Aí a pessoa se sentia bem. Você sabia que o Espírito de Deus que tem em você desse homem? O Espírito Santo desse homem. E nós? Diga a pessoa que está falando: Espírito Santo desse homem, Espírito Santo desse homem. Então, se humilhar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Orar também, precisamos orar. Eu não sei como é que está o nível de oração da igreja, mas nós precisamos orar. Tem pessoa aqui que orar uma hora que é relógio, mas não está conseguindo orar 5 minutos, 10 minutos. E buscar a face do Senhor, irmão. A melhor coisa é quando o crente ele busca a face de Deus. Ele adora, ele exalta, ele reconhece quem é Deus. O senhorio do Senhor, ele tributa ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Eu disse: Salomão, eu ouvi a tua oração. Eu escolhi este lugar para sacrifício. E se eu cerrar o céu e não vir a chuva sobre a terra, me aperte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se vocês orar, se humilhar, buscar a minha paz, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Muitas coisas às vezes estragam na vida de muitas pessoas, irmãos. Sabe o que é? Pecado. É pecado. É porque saiu do primeiro amor, da primeira obra, voltou a xingar, mentir, voltou a praticar coisas que ele não praticava antes. Isso se chama, irmão, decadência espiritual. Quando Davi caiu em decadência espiritual, e aquele profeta da Natan contou a parábola para ele, pensou que
nem era para ele. E mandou que trouxesse aquele homem que era digno de morte, mas o homem era ele. Mas a diferença é que quando revelou que foi ele se humilhou. Disse que o filho não ia viver, ele se humilhou por certo o quê? Se humilhou ali no pano, no bode, no pano o quê? De saco, se humilhou, Senhor. E a igreja precisa, irmão, se humilhar a Deus. Deus, ele não tem compromisso com o homem natural. O compromisso com Deus é com o homem espiritual. E Abacuque, ele orou. Ele viu a decadência espiritual de Israel, ele orou. E disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notifica. E na tua ira, lembre da tua misericórdia. Porque Deus sabe que no começo está todo mundo animado, todo mundo cheio, querendo ganhar a família, o mundo, né? Mas não adianta, irmão, hoje nós queremos ganhar o mundo todo e pegar a nossa própria, o quê? A alma. Como é que está a nossa alma diante do Senhor? Como é que está a nossa alma, irmão? E ele falou: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque ele sabia que no meio dos anos, não no começo, o povo ia se esfriar, ia desanimar. E a notifica, e na tua ira lembra da tua misericórdia. Nós temos que pedir misericórdia a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. A primeira coisa, quando Bartimeu teve um encontro com Jesus, sabia que ele estava saindo pelaquele lugar, e disse: Filho de Davi, que a misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, irmão, nós precisamos dela. Bem-aventurados os misericordiosos, porque você vai alcançar misericórdia. A misericórdia vai preocupar sobre o quê? Sobre o juízo. E também diz que a misericórdia do Senhor se renova cada dia. Então, Deus disse: se houvesse falha, se houvesse pecado, mas se houvesse também reconhecimento, se o povo se humilhasse, se o povo orasse, buscasse a face dele, se arrependesse dos seus maus caminhos, ele ouviria do céu. Aleluia. E sararia a vossa terra. E Deus quer sarar muitos corações, muitos casamentos, muita casa, muita família. O Senhor quer sarar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Às vezes a gente pensa que a pessoa que se afastou, está afastado, está fora do quê? Da igreja, mas está dentro da igreja. Precisamos se humilhar, precisamos se arrepender. Se arrepender. Para voltar ao início de tudo. Para voltar ao primeiro amor, para voltar às primeiras obras. Para voltar ao início de tudo. Então Deus se agradou do sacrifício. E tudo que Salomão fez ali foi perfeito. Houve a manifestação da glória de Deus. Mas agora o Senhor aparece a ele para dar algumas advertências. Alguma advertência. Se os céus são cerrados, se os gafanhotos viessem, se viesse a peste, se viesse a praga, o povo tinha que o quê? De se humilhar diante do Senhor.
tem sede diante do Senhor. O povo tinha que buscar a face de Deus. E tem coisas que nós não devemos aceitar. Nós devemos aceitar a peste, a praga, né? Nós devemos aceitar que o gafanhoto esteja consumindo a tua vida? Não. É muito fácil nós queremos voltar, aleluia, a culpa nos outros. Mas o difícil é nós olharmos para dentro de nós. A Bíblia fala que quando Isaías viu o Senhor na glória, os querubins voando de um lado para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo. Eles adorando ali, de dia e de noite, Santo, Santo, Santo. Isaías disse: pronto, vou perecer. Eu habito no meio do povo de lábios impuros. E tem lábios impuros. Ele olhou para dentro dele. Ele viu como estava o estado dele espiritual. E por ele reconhecer isso, a misericórdia foi tão grande que um dos querubins desceu com um tenaz de fogo e colocou do lado do terceiro: Isaías, perdoado os teus pecados e tirado as tuas iniquidades. Tem coisas que nós temos que olhar qualquer para dentro de nós. Para dentro de nós, para dentro de si, para que Deus faça a obra, para que Deus realize para que Deus faça o milagre. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem, mas não mudamos. E nós precisamos. O Senhor deu essa advertência para ele. O Senhor apareceu para ele e disse: eu ouvi a tua oração. Escolhi esse lugar para sacrifício. Mas se vir algum mal, alguma peste, algum gafanhoto, eu cerrar o céu, vocês que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha paz, se converter nos seus vossos caminhos, eu virei do céu e sararei a vossa terra. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer sarar a terra. Diga: Deus quer sarar o coração. Ele quer sarar a terra. Aleluia. Irmão, uma coisa que é preciosa, que às vezes a gente não prestamos atenção, é o nosso coração. A Bíblia diz que tudo que nós devemos guardar o quê? O coração. Porque você pode se machucar por uma palavra, por uma injustiça, por alguém que comprou não sei o quê, o seu cartão não satisfação dada. Então tem coisas que você o quê? Tem que guardar, mas guarde seu coração. Porque se você não guardar o seu coração pode machucar. E o Senhor disse: eu quero sarar a terra. E Deus é o Deus que sara, né? Deus que cura. Irmão, presta atenção. Se nós temos uma cicatriz no braço de alguém, diz: o que foi isso? Que a coisa dela não sabe querer, né? Mas a cicatriz na alma, que é querer? Que é que vê, irmão? Só o nosso Deus. Então, às vezes, a pessoa ela está machucada na alma, dentro da alma. Mas o Senhor é Ele que traz a cura interior, é Ele que traz a cura da alma. Quando
Isaías, ele olhou para dentro dele, dizendo que habitava o mesmo povo de lá de Curitiba, tinha lá de Curitiba, Jesus curou a alma dele, o interior dele. Às vezes, principalmente da igreja, de ver muitos de nós por fora, mas Deus vê nós por dentro. Mas a única forma de Jesus curar como é nós se humilhar, orar e buscar a face dele. É o que nós vamos fazer agora. Você vai orar sobre o joelho. Nós vamos orar assim. Vamos nos humilhar diante dele. E peça ao Senhor. Faça como Isaías fez. Aleluia. Ele não achou digno de ver aquela visão. Pai, nós estamos aqui. A tua palavra diz para nós nos humilharmos diante da tua potente mão, para que no teu tempo nós venhamos, o Senhor venha nos exaltar. E nós estamos aqui diante de ti, Pai. Tem cicatrizes que nós conseguimos ver, que é aparente, Pai. Mas a cicatriz na alma só o Senhor pode ver. Mas nós nos humilhamos neste momento diante de ti. Reconhecemos as nossas falhas, nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. O Senhor aparece a Salomão dando essas advertências, Pai. Se cerrasse, meu Deus do céu, e a chuva não viesse sobre a terra, se viesse, meu Deus, a peste, gafanhoto, mas se o povo que se chama pelo teu nome somos nós, Pai, somos Israel espiritual. Se nós buscássemos, Deus, a tua face, se nós orássemos, se nós te humilhássemos, Senhor, o Senhor viria do céu, perdoaria os nossos pecados, e sararia, Deus, a nossa terra, Senhor. Sara a tua igreja, sara o teu povo. Essa pessoa tem passado por lutas terrenas, meu Senhor, por afronta, meu Pai. Tem ouvido palavras, meu Pai, que tem machucado a tua alma, meu Senhor. Mas Pai, Juliana, agora, Senhor. Então, me pede esta manhã por interior, Senhor. O salmista Davi disse: expurga de mim tudo aquilo que não te agrada. Então, expurga de nós, tira de nós, Senhor. Fala com Deus, igreja. Só Ele pode curar, só Ele pode sarar, só Ele pode restaurar, só Ele pode mudar essa situação. Fala com Deus Todo-Poderoso. Fala com Deus Criador dos céus e da terra. Oh Espírito Santo, estamos aqui. Somos os teus servos. Somos o povo que se chama pelo teu nome, meu Pai. Tomamos a decisão de te servir, Senhor. Então, cura seremos curados. Sara seremos sarados, Senhor. Fale com Ele. Converse com Ele. Peça a Ele para tirar do teu coração tudo que não agrada a Ele. Toda tristeza, todo aborrecimento, todo machucamento. Fale com Ele.
eu estou falando que na tua vida será tempo de mudanças e vitória. Deus fará mudanças profundas e verá vitórias também. E o nome do Senhor será glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora participar da mesa.